na cidade de Araras, 12h13. A partir de agora está no ar mais uma edição do programa de Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal. A apresentação é dela, da Eliane, e hoje com a presença da nossa querida vereadora, Dona Elaine Brambila. Muito boa tarde, Eliane, muito boa tarde, Dona Elaine, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Marcial, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, com a população arense que nos segue aqui, né, sabendo das novidades da Câmara Municipal. E hoje temos a nossa vereadora Elaine Brambila. É um prazer, Dona Elaine. Boa tarde a todos, muito obrigada por esse espaço, Marcial querido, toma a liberdade de lhe chamar assim, você sabe que você mora realmente no nosso coração. Araras FM, então, nós temos uma história, esse 107.7 aqui, que eu não canso de falar, que eu participei da inauguração, então, assim, eu me sinto bem à vontade aqui, é um espaço muito abençoado, né? Gosto também, já vou aproveitar, gosto muito, acompanho o seu programa, só não fico interagindo, mas sou sua fã. Muito obrigado. Gosto muito das músicas também, tem seleções, inclusive, da minha época, que eu amo, enfim. E agora eu cumprimento a todos, né? A Eliane que está do meu lado, a equipe lá da comunicação da Câmara Municipal e o meu assessor aqui, meu chefe de gabinete, Vanderlei. A né? melhor MTB do mundo. Exato. Então, realmente, eu quero mandar um beijo caloroso também para o seu público, para toda a sua audiência, que eu me incluo nela. E parabéns por tudo, e obrigada sempre pela oportunidade, nos acompanhando nas sessões da Câmara. E agora esse espaço, assim, muito precioso para a gente poder falar com a nossa gente. Eu que agradeço a presença da senhora, humildemente, sempre muito humilde, sempre muito simpática, e estendo minhas considerações à senhora, também ao Dr. Brambila, seu esposo, a quem eu tenho uma admiração também muito grande. Ontem, mais uma sessão da Câmara Municipal. Na pauta, alguns convidados, tivemos representante da Mandic, tivemos também o Alex Aniboni. Boa parte do programa de ontem foi voltado à saúde, né? A saúde da nossa cidade, e a senhora, como é uma profissional da área da saúde, vai poder falar muito bem sobre isso, sobre tudo que aconteceu ontem lá, e se a senhora se sentiu satisfeita com as respostas e todos os argumentos que foram feitos ontem relacionados à saúde pública da nossa cidade. É uma resposta longa, viu? Sem problema. Marcial e todos os que nos ouvem. Porque, assim, criou-se um mal-estar que a gente viu, assim, que tem uma frente, obviamente, o governo de uma grande parcela, muito insatisfeito. Eles são até, assim, estupefactos, eu poderia usar esse termo. Sim. Porque a gente vê que eles não querem a criação dessa comissão de inquérito especial. Ou melhor, comissão especial de inquérito, que dá na mesma. E a gente está lançando mão dessa ferramenta por pura falta de opção. Porque, vejam bem, todas as vezes que a gente chama, seja a convite, ou seja mesmo como que a gente fala? Já não é um convite, é uma convocação, né, de algum secretário, as falas são sempre assim muito favoráveis. Olha, amanhã vai resolver, daqui 20 dias, daqui 2 meses, ou não, isso aqui a gente já providenciou. Então, assim, às vezes nós temos umas falas lá, olha, esse já é o 4º ano de mandato, né? Então, assim, nesses 3 anos, dá a impressão até que a gente mora em outra cidade. É tudo divino, maravilhoso, se não está resolvido, vai resolver amanhã. Só que, na verdade, não é isso que está acontecendo. E, assim, não é porque a gente é oposição, é um clamor da cidade. Nós temos, assim, só ontem no meu gabinete, 2, assim, denúncias de anos que está esperando um exame, é ultrassom, é uma consulta com especialista. Então, assim, nós não inventamos, a gente só replica os anseios da população. E de uma forma geral. Então, a gente chama, seja o problema do lixo, tal, qualquer área, né, em qualquer setor,
a gente replica, e nós sabemos que a cidade está nessa crise, e crise financeira, inclusive. Então, aí nós chegamos nesse ponto, só que a gente vê que tem uma resistência muito grande, e ontem, inclusive, nós recebemos o reitor lá, o seu doutor Junqueira, que foi fazer uma defesa. Eu acho que está certo, é lógico, ele tem que defender a instituição dele, mas, em contrapartida, nós também temos que responder ao clamor da população, nós representamos o povo. Então, é isso. Agora, essa comissão de inquérito, eu acho que não deveria ter provocado tanto, digamos assim, tanta repercussão, ou sei lá, se é receio, não sei. Se é uma coisa assim, é transparência. Se é uma crise, se é esse problema de transição, tudo pode ser explicado, não há o que esconder. Só que quando a gente faz até mesmo uma comissão especial de acompanhamento, que não é a especial de inquérito, é a outra comissão para assuntos relevantes, não é? A gente não obtém sucesso, porque nós precisamos de documentação, a gente não tem mais acesso. Você sabe que toda vez que eu venho aqui, eu falo assim, eu não me conformo que hoje o vereador, ele não pode, ele não tem mais aquela ferramenta importantíssima que são os requerimentos. Lá vem tudo documentado, com datas e tal. E aí eles falam, não, mas está tudo Isso ontem também o doutor Junqueira falou, mas está tudo... O contrato, né, da concessão foi publicado em diário oficial, mas a gente não tem muito acesso à transparência do município. É difícil, do governo, é difícil. Muitas vezes a gente vai pesquisar e não consegue respostas. Então, eu acho que essa comissão especial de inquérito é uma maneira da gente ter toda essa documentação e eu acho que se foi tudo bem feito, como a gente espera que tenha sido feito, não há por que tanta repercussão e tanto assim negativa mesmo. E parece que um assusto, né? Houve um susto. E inclusive colegas nossos que a gente sabe que está fazendo um empenho terrível para que não chegamos a isso. Não, então vamos chamar tal. Mas faz um tempão que a gente está tentando ouvir o secretário da Saúde, faz um tempão que a gente está tentando isso. Então, nós chegamos a esse termo aí e, repito, nada mais do que atender um clamor, porque a própria Câmara, e vocês têm lido isso nas redes sociais, eles falam assim, quem, por exemplo, fala assim, não, mas tudo é culpa do prefeito. E não, se tudo passa pela Câmara, como que vocês permitiram que acontecesse isso? Então, a gente tem que dar essa resposta e tem que explicar exatamente o que está acontecendo. Primeiro, a concessão, essa terceirização, não passou por nós. Não é coisa que precisa ser votado pela Câmara. E ontem eu fiz uma pergunta assim, muito interessante para o nosso secretário, que é assim, o Conselho da Saúde acompanhou tudo? Porque Secretário Alex Aniboni. Para o secretário Alex Aniboni. Desculpe, como nós falamos ontem com o doutor Junqueira, que representa a Mandic, e com o nosso secretário, que é o Alex Aniboni, então, essa pergunta eu fiz para ele, até porque o doutor Junqueira estava com compromisso, ele nem conseguiu responder todas as perguntas, ele pediu, inclusive, que a gente encaminhasse todas para a nossa presidente, que depois ele passaria para a gente, não é? A resposta. Mas, então, essa pergunta eu fiz para o nosso secretário, porque isso realmente é uma questão da cidade, né? Da gestão. Eu perguntei a ele se essa terceirização, né, da UPA e mesmo do pronto-socorro tinha passado pelo Conselho da Saúde, porque o Conselho, se bem composto, ele já é uma representação importantíssima, porque ele traz ali do próprio governo, as pessoas da área, o público em geral, representando, enfim, o Conselho bem constituído e respeitado, é como se fosse, né, um pedacinho da cidade ali, da nossa sociedade, dizendo. E ele fala que realmente não houve nenhuma intercorrência, que o Conselho aprovou tudo certinho, mas essas a gente tem que questionar, a gente tem que saber até para responder para quem é de direito, que é a população. Com todos os questionamentos que não só a senhora como os outros pares fizeram ontem,
tanto para o Junqueira quanto para o secretário Zaniboni, eu pergunto especificamente para a senhora. As respostas que a senhora teve foram convincentes? Não, porque exatamente isso que eu falei. O tempo que eles pediram, de 2 meses, isso nós ouvimos falar, quem acompanhou viu. O doutor Junqueira pediu esses 2 meses. Sim. Agora, particularmente, eu acho assim, que se em 2 meses sanar e que as coisas começarem a andar tudo equilibradinho, o tempo e tal, maravilha, eu vou aplaudir, né? Isso foram palavras, inclusive, da nossa presidente. Ela falou, daqui 2 meses, eu espero estar dando uma moção de congratulações por isso. E a gente vai aplaudir mesmo. Eu chamo isso de nada mais do que obrigação. Sim, mas ainda assim que seja. Né? Ainda assim, eu falo, que é o que falta nessa gestão. Organização, planejamento. Porque, assim, isso daí era uma conversa que eu acho que eles vinham tendo há tempo. Como que, de repente, eles tiram todos os funcionários de lá? Vamos falar agora da UPA. Tá. Todos os funcionários foram realocados. E, de repente, entra a Mandic, entra com seus funcionários. Não tinha ainda o sistema pronto para funcionar, que foi um dia lá que teve uma demora absurda. Então, o sistema não estava funcionando. A transição teria que ser, digamos assim, mais profissional, no mínimo. Fica, assim, um serviço desse porte que atende uma cidade toda. Então, eu acho assim, isso realmente é uma crítica que eu faço, porque como que essa transição foi desse jeito? Então, se aos poucos ficassem trabalhando as 2 equipes, passando, a gente não teria esse choque, esse impacto. Sim. Então, essa é uma crítica que eu faço. Daqui 2 meses? Vai. Mas não precisaríamos ter chegado a esse ponto. Como eu falo que é falta de planejamento, porque isso a gente vê em todos os setores. Precisou vir a CETESB aí, por exemplo, misturando os assuntos, mas multar. Por que já não pensou nisso antes? Então, deixa vencer os contratos, aí fica sem ninguém. Ou então, de repente, por falta de pagamento. Então, você vai vendo, você vai misturando as questões, os problemas da saúde, os problemas da zeladoria, os problemas do lixo, né, se são ambientais. Tudo, ele se enquadra numa única questão, que é planejamento. É isso que está faltando para a nossa gestão. E por isso que as pessoas reclamam tanto. E o que é pior, sofrem. Na questão da saúde, que como você falou no começo da minha fala, é mesmo a minha área, então essa é que me mais dói. Porque se um paciente, ele sai do consultório, ele está lá com abscesso, ele está já tratou 1 semana, não está conseguindo reverter, está com febre, nenhum antibiótico, aí ele vai, não, no hospital não pode, tem que passar lá para o hospital da Mandic primeiro. Então, vai no hospital da Mandic, depois... Isso são horas que custam uma vida, gente. Às vezes, se é um sangramento, nós temos um caso aí recentemente, não é de questão de sangramento, então são coisas emergenciais, não dá para ter como eu repito, essa falta de planejamento da pessoa, olha, ter uma triagem rápida. Não, esse caso aqui tem que ir para Santa Casa, não sei o quê. Então, essa demora... Toda uma logística, né? Toda essa logística. Tenha certeza que está custando vidas e mais do que isso, viu? Muito dinheiro, porque numa dessa não resolveu com antibiótico, aí às vezes a pessoa vai ter que ficar internada 1 mês, né, depois de uma cirurgia, para conseguir resolver um problema. Então, essa é a verdade, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, assim, a gente respeita, nós ouvimos a fala do nosso secretário, a gente sabe que eles não estão de braços cruzados. E ele mostra lá um número de atendimentos, a gente sabe que está havendo esse atendimento. Mas nessa questão da transição, dessa terceirização, na saúde não poderia ter acontecido isso. Deixou a desejar. Deixou.
Meio-dia e 28 minutos, você está acompanhando o programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, a apresentação da Eliane e hoje com a presença da nossa querida vereadora Dona Elaine Brambila. Vamos então, né? O assunto Comissão Especial de Inquérito continuará na próxima semana, né? Vai para a pauta então da próxima sessão e teremos um outro assunto que é educação, né, Dona Elaine? Outro assunto complicado para o município? Muito complicado. E aí eu já vou emendar, educação e alimentação, né? Hora do almoço. Quero que a senhora fale sobre a ceia da merenda. Então, é a mesma questão. Sim. Né? É tão importante porque, assim, a alimentação numa criança, ela significa o quê? O futuro dela. Sim. Né? Pode ser o presente também, dela estar fraquinha, tal, desnutrida. Mas, principalmente, o futuro. É uma fase de formação que a criança precisa estar muito bem alimentada. E também nós precisamos chegar nesse ponto, porque todas as vezes que a secretária da Educação foi lá, e não sei se vocês têm acompanhado esse movimento, os vereadores vão nessa ou naquela unidade, e é uma reclamação. Então, olha, vamos colocar as duas questões importantíssimas da educação. A falta de monitores, que foi também o mesmo problema da terceirização. Porque quando nós fomos visitar uma unidade, eu vi a angústia daquelas funcionárias, porque foi assim, a empresa que estava, né, que foi contratada para cobrir com os monitores, por falta de pagamento, foi embora. Então, de repente, as escolas perderam muitos funcionários. E a gente participou justamente nesse horário de almoço e viu a angústia dessas funcionárias tentando que dar comida e pôr a criançada para dormir. Assim, não tinha gente suficiente para isso. Então, aí eu insisto, que planejamento é esse que não deixou acontecer isso? A falta de funcionários na escola, tá? E o que a questão coloca também a saúde das crianças em risco. Perigoso, né? Imagina, a gente vê ninguém para cuidar. Quem fica com uma criança aí dos seus 3 aninhos, vê que você não pode descuidar um minuto. Exatamente. Então, é um risco para as crianças e um estresse muito grande para os funcionários. Tá, então eu vi isso, ninguém me contou, não, eu participei desse momento. E também, naquela época, isso já tem 1 mês e meio atrás, quase 2, as funcionárias que, hoje a gente vai fazer isso. Tinha a tal da carne de porco, então uma levou a farinha, fez uma farofinha, a outra levou a couve, porque senão não ia ter nada de nem verdura e nem fruta, né? Fruta não tinha mesmo, mas não teria nem verdura, ia ser só aquele arroz e eles improvisaram uma feijoadinha que, para variar, estava cheirosa, saborosa. Eu te confesso que eu tinha vontade até de provar, mas é assim, a gente sabe que existe um esforço muito grande da parte dos funcionários e de alguma maneira, mas também não era para estar assim. Sabe, porque o município, ele recebe verba específica para merenda e é por isso que a gente precisa dessa SEI. O que está havendo, gente? O dinheiro chega, está sendo aplicado por outra coisa? Não era para ter chegado a esse ponto. Que resposta que a senhora tem quando faz esse tipo de questionamento para o governo? Então, porque não deu certo, porque o fornecedor... Assim, o fornecedor não entregou por falta de pagamento. Mas se tem verba específica para merenda, o que foi feito com esse dinheiro que não foi direto, então, uma merenda? E outra coisa, isso eu acho assim que é o mais importante, que mais me incomoda, porque além da merenda, afeta os nossos produtores locais, produtor rural. Existe um programa, né, Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde o governo federal, ele, de acordo lá com o número de habitantes, tal, ele tem lá, por exemplo, 4 milhões destinados, e sendo que eu vou falar mais ou menos os números do nosso município. Sim. Desses 4 milhões, 1.300, 1.400 é para ser destinado à compra dos agricultores da agricultura familiar.
Sim. Então, é uma verba carimbada, ela vem para o município, esse dinheiro é para ser gasto com os produtores locais e para servir a merenda escolar. O nosso município também está assim, recebeu, porque a gente tem conversado, né, estamos com toda a documentação, e até hoje eu não obtive essa resposta, então nessa comissão, eu falo que eu estou nessa comissão porque eu estou doida para entender isso. E, de um lado, os produtores rurais lamentando porque eles tiveram que perder os produtos dele, ou então indo de cidade, eles estão entregando nas cidades, só que o que eles falam? As cidades da região onde a gente está entregando nossos produtos, eles dão preferência pro local. Claro. Eles só compram o que o local não consegue abastecer. Sim. E aí eles têm gasto, né, com transporte e tudo mais, e faltando uma fruta na mesa das nossas crianças. Porque, olha, nós temos produtores lá de banana, que como eu frequento muito a feira, tudo bem que pode até ter alguma criança que não gosta, mas não tem um alimento, uma fruta mais rica em tudo que é necessário, não só para a criança como os adultos. Nós temos aí um dos produtores que só cultiva banana. E lá, às vezes, as crianças não têm nenhuma frutinha. Então, esse desencontro é muito triste, porque falta de um lado, gera problema. E eu respeito muito também a agricultura familiar, sobretudo, porque é uma luta. A gente sabe que não é fácil você plantar e colher, porque às vezes você perde tudo. Então, eu acho que o município está perdendo também a chance de valorizar esse trabalho que é tão precioso e, ao mesmo tempo, sofrido, e quando as duas coisas podiam estar juntas, de mão bem atadas e andando melhor. Ia ser perfeito? A gente sabe que não existe perfeição, mas a gente não poderia estar minimizando esses dois problemas que eu falo para você, tanto do agricultor como da merenda escolar. 12h35, Eliane. Vamos lá, então, seguindo aqui com mais um tema aqui da nossa vereadora. Vamos falar, então, sobre a questão ambiental, vereadora. Lixo acumulado, multa da CETESB. Tem muitas reclamações por aqui no gabinete em relação a essa questão do município? Demais, né? E agora, nós temos, assim, essa fase do ano, né? Com esse risco de dengue, vocês viram araras. Olha, eu agradeço a Deus, porque até que estamos controladas, mas você vê na TV que a dengue esse ano está fazendo muitas mortes, enfim, nós estamos aí com um problema muito grave. E aí o lixo propicia isso. Nós também fomos, a semana passada, atender uma família que teve sua casa invadida pelas águas. Então, assim, choveu. E esse ano, gente, até que nós estamos tendo pouca chuva, né? O verão já terminou, mas, assim, tivemos agora um pouco dessas águas de março para fechar o verão. Mas até que nós tivemos pouca chuva, porque cada vez que chove, essa coleta a cada 4 meses, né, em cada setor, são 3 vezes ao ano. E aí a coleta é tudo junto, catatreco, é lixo, coisa. Eu sempre fui... eu questionei isso desde os meus primeiros dias de mandato. Tínhamos pedido, então, pelo menos mais ecopontos, porque nem todo mundo tem um carro para se deslocar com lixo até o lugar onde existe. Mas, olha, não conseguimos nada, né, dos nossos pedidos, e o que é pior, o próprio ecoponto transbordou, bem dizer, porque também foi falta de venceu o contrato, mas agora o contrato já está refeito, daqui não sei quanto tempo vai resolver. Não poderia ter chegado a esse ponto, né? Aí, o que aconteceu? Multa. Então, se o município já está com dificuldade financeira, ainda tem que pagar a multa, e o que é pior, gente? Aí faz um contrato emergencial. O que significa contrato emergencial? Não tem tempo para fazer cotação, acaba comprando um serviço mais caro do que poderia ter sido feito se houvesse planejamento.
E mesmo porque me parece também que você coloca alguma coisa no carro e vai levar no ecoponto, chega lá, tá fechado, né? Não, ultimamente não estavam mais. Não Fale o estavam dia. mais porque eu passei até vergonha como vereadora, porque eu tenho uma casa com muitas árvores, né? A gente ama, minha casa é quase um jardim. Então a gente vai guardando tal. E outro dia eu falei para um vizinho, né? Já estava com bastante, porque eu vou colocando tudo num saco de lixo. Como tem um recuo na minha calçada, eu vou colocando ali, fica meio disfarçadinho, né? Sim. Aí eu falei assim, ai, já está na hora de eu botar isso no carro e ir. Porque foi um pouco antes. Aí ele mesmo falou, não, eu já fui tentar levar lá, porque ele limpa uma chácara. Ele falou, eu já fui tentar levar, a senhora não vai conseguir. Não estão recebendo. Então eu falei assim, aí depois aí a coisa estourou mesmo, aí a gente já viu que não tem mais condições. Mas... E aí as pessoas acabam destinando isso aonde? Terreno baldio, sim, beira de estrada, né? Porque as pessoas também vão se desfazendo disso. Antes de eram forma estradas rurais. Hoje, gente, nesse terreno. trajeto mesmo que a gente faz ali, tanto para o ecoponto como depois lá para o lixão, a gente viu vários locais de descarte de lixo. E aí entra outro detalhe, viraninho de escorpião. Né? Nunca Araras, olha, já tivemos outros surtos de escorpião, mas esse ano vocês estão vendo. Até em áreas que, assim, agora essa última denúncia que eu recebi foi aqui por perto do Faveta. E tudo bem que tem uma área ali de APP, ali atrás, ali por perto até do Parque Ecológico, do Parque Linear, né? Mas eles estão falando que ali naquela região onde tem vários prédios, né? Várias torres, ali tá tendo escorpião também. Eu tive no quintal de casa ainda o Neto Fischer, que é um parceiro nosso aqui da rádio, falou, Marcel, eu queria fazer aniversário do meu filho. Foi lá na Edícula. Aí ele foi lá, falei, vai lá pra você ver como é que você vai decorar. E o menininho dele, o filhinho dele, entrou, o Jonas. Ele entrou e eu conversando com ele, a esposa, aqui, nós vamos colocar bexiga. O menininho falou pra mim, tio, tem um bicho aqui. Era um menininho, cara, Jonas. Eu falei, tem um bicho? Eu fui lá olhar, o pai dele olhou pra minha cara, eu olhei, ele puxou o moleque, era um escorpião. Ai, muito Quer dizer, perigo. aí eu falei, amanhã eu entrego a chave pra você, porque hoje eu vou dar uma geral aqui, porque onde tem um pode ter outro, né? Mas está tendo, sim. Na Então, calçada, na rua, aquele monte de entulho. Então, você sabe de onde veio, a gente tem noção. O que eu penso também para quem mora ali nas proximidades, vamos fixar só ali no ecoponto, porque ele realmente é um bairro ali, tem muitas casas no entorno. Isso tudo atrai mesmo, Claro. barata, escorpião, rato, a gente sabe. E então tudo isso é risco de saúde. Essa é a nossa grande preocupação. Agora, dona Elaine, tem um assunto aí que rola na boca do povo, acho que a senhora vai poder responder para mim. O nosso aterro sanitário está com a casa cheia, não cabe mais nada. Sim. E alguns falam que o próprio governo está descartando lixo em terrenos públicos, em terrenos aí fora. Eu não posso afirmar isso, mas que estão falando isso, que esse zum existe na sociedade. Então, nós estamos ainda apurando. Eu também não posso ainda falar assim, mas há denúncias. Então, a gente está tentando fazer essa investigação, porque se ali, naquela área lá do nosso lixão, já estava tendo, tudo bem que estava um acúmulo assim, chegou monstruoso. Quando nós fomos lá, a gente ainda teve, como o pessoal falou, olha, vocês tiveram sorte, porque saíram várias caçambas. Então, quando a gente foi ali, ainda existia caçamba, porque não tinha ainda interrompido como chegou depois no auge da crise. Sim. Interrompeu completamente, né? Porque por falta de contrato, por falta de pagamento, sei lá. Então, aí eles foram realmente, o caminhão de lixo jogava no chão direto, não tinha caçamba, não tinha nada. E vocês viram essas imagens e foi essa imagem que a CETESB multou. E aquele chorume, né? Porque isso é altamente prejudicial ao meio ambiente. Porque ali tem tudo. Porque por mais que a gente peça, pode ter ali uma
pilha, que é até algo assim radioativo, altamente venenoso. É mais do que a falta de higiene, de ter a matéria orgânica e atrair animais. É mais do que isso. Pode ter até mesmo esse lixo aí que é prejudicial nesse sentido mesmo, cancerígeno e tudo mais. Então, ali está tudo junto. Esse chorume já estava acontecendo lá e o que ele vai? Ele vai escorrendo, ou então ele vai infiltrando no solo até encontrar um lençol freático. De alguma maneira, isso aí vai voltar para a gente. Vai chegar no rio. Para a gente. E esse descarte, então, assim, clandestino, pior. Porque vai saber se ele está escondidinho, quanto tempo ele vai ficar ali com essa deteriorização que também é altamente prejudicial. A gente sempre apela muito, fala para as pessoas, tenham consciência, não mistura lixo eletrônico com lixo comum. Mas a gente sabe que é uma coisa assim que precisaria realmente de campanhas. De educação. Nessa época, então, campanhas mais ainda acirradas, porque a gente está tendo mesmo esse problema. Outra coisa que a gente lamenta muito é a questão da reciclagem, porque eu, como assim, apaixonada por essas questões ambientais, é tão saudável para o meio ambiente, né, a reciclagem, mas isso também nós fomos visitar, tá assim, você de chorar de pena, você vê a esteira, praticamente aquela cooperativa desintegrou, não tem mais aquela estrutura, porque passa, eles sozinhos, eles não têm força. A própria cooperativa, que já foi muito forte, muito organizada e estruturada, hoje ela está esfarelada. Então, é um município mesmo que tem que abraçar, porque tudo isso é muito benéfico para a gente. Emprega aquelas pessoas, né, é fonte de renda e fonte de preservação do meio ambiente. É porque o lixo bem tratado vira um luxo, né? Vira dinheiro, né? Sim. Vira retorno para a sociedade. Agora, uma coisa é verdade, dona Elaine. Eu acho que o povo também, a cultura nossa ainda, do brasileiro de um modo geral, não é ainda aquela cultura de reciclar o lixo direitinho, né? Tem muitas famílias que fazem isso, tem muitas famílias, mas a maioria ainda não faz. Né? O mesmo saco de lixo que vai o resto de comida, vai papel higiênico, vai pilha, como a senhora falou, vai a garrafa PET do refrigerante, né? Então é uma questão de educação isso também, né? Da gente poder trabalhar isso, principalmente nas escolas, de conscientização, desde pequenininho, para que uma nova geração venha aí e venha com outras ações, com outras atitudes que realmente pensem e façam uma mudança no planeta melhor, né? Então, não tirando a responsabilidade de governo nenhum, mas que o povo tem que se reeducar com relação a isso, eu acho que é um fato, né? É um fato concreto e, assim, realmente, as escolas, elas têm que trabalhar muito. É um grande canal para isso. Né? Os pequenininhos, eles absorvem. Minha filha costuma falar que são umas esponjinhas. São, né? Não mesmo. A gente sabe, eles têm as janelinhas lá do conhecimento escancaradas e tudo que você plantar nessa fase, eles absorvem mesmo e vão levar para a vida. Sim. E é isso, é a questão da limpeza, do reaproveitamento, para não chegar como a nossa realidade é muito triste, aquele rio, né? A gente observa muito isso lá em São Paulo. Eles estão sempre limpando lá, né? O Tietê, Tamanduateí. Exato. Estão sempre limpando. Aí eles vão, o trator vai trazendo assim. São garrafas e mais garrafas. Toneladas e toneladas. Isso, toneladas, sendo que tudo isso, né, não era para ser assim. Olha, eu faço questão lá em casa, eu sou bem... Mas eu vejo que tem gente que olha assim, até meio torto. Eu tenho paciência de tirar o lacre das latinhas, então o lacre vai para as instituições, que vai virar uma cadeira de rodas. A tampinha separada, inclusive a Câmara é ponto de coleta das tampinhas plásticas. Então, tudo isso dá para reaproveitar e ajudar ao meio ambiente, porque o que é o meio ambiente? É a nossa casa, Exato. né? A nossa água, a gente não pode envenenar algo que é tão vital para a gente. E a senhora tocou num ponto que eu acho super interessante, eu moro em Araras há 27 anos,
Então, como eu vim de São Paulo, cimento, pedra, né, Bandeco, lá a coisa já se perdeu, né? Foi uma cidade linda, amo minha cidade, mas ela cresceu de forma totalmente desorganizada e tudo mais. E eu vejo que nesses 27 anos que eu estou aqui, muitas pessoas virem falar para mim de que dezenas, para não falar centenas, de nascentes foram aterradas. Gente, uma nascente é água pura. A água vai ser o produto mais caro, vai ser mais caro do que camarão, escargot, picanha, né? Porque o tempo vai passar e o povo vai entender o que é não ter água. E é lamentável a gente saber que numa cidade tão rica como Araras, tantas nascentes que poderiam estar aí sendo usadas para benefício do município, não. Acabaram sendo aterradas e construído em cima delas e tudo mais. É tão lamentável isso, dona Elaine. Isso precisa acabar, né? Porque eu sou de um tempo que vivenciei. Tinha nós chamávamos de biquinha, ali perto da Câmara, né? Aliás, a Câmara, ela está num lugar, assim, que foi já um pântano, né? A gente pode dizer ali, Sim. Como que a gente falava na nossa época? Era brejo. Pântano não é muito chique, pântano. É brejo mesmo. Brejo, interessante. E muito. Você está vendo? Ela está rindo, porque ela não vivenciou isso. Onde hoje é o lago e agora o ginásio de esporte, tudo, a gente ia lá pegar taboa, porque é uma planta que dá no brejo e ela é muito decorativa. Então, a gente ia colher lá para enfeitar a casa. E os meninos iam lá porque tinha aquele jogo tipo futebol na lama mesmo, sabe? Sim. Sem contar a guerra de mamona. Então, mas é isso. E tinha essa biquinha. Hoje é uma loja. Foi o Bar Belvedere muito tempo. Quem que é de Araras que pode me ajudar? Aqui essa juventude não lembra nada disso. Mas é assim, hoje é uma casa de material de construção, perto da Câmara. Numa esquina Macfair, ali. será que chama ali? Eu não lembro. Próximo ao bombeiro ali, né? Exato. Do lado do Ali, muitos anos tinha um tal de Bar Belvedere e tinha uma biquinha que a gente ia pegar água lá. Ou seja... Olha, a nascente, ela ficava vertendo água o dia todo. Dizem que ela foi canalizada lá para o rio, né? Então... Dizem, né? Dizem. Mas era Mas assim como essa, quantas, né? Muitas. Quantas, né? Em todo o entorno da nossa marginal tem muito. Então, muito. é lamentável. Isso aí é uma coisa que eu acho que Araras ainda tem tempo De fazer novos projetos. de fazer novos projetos pensando Pois é. nisso. Dona Elaine, eu queria entrar no assunto agora, Eliane, com a tua ajuda. Eu queria falar um pouco do turismo da cidade. Né? A Araras se tornou agora uma instância turística. Sim. Mas quando meus amigos de São Paulo ligam e falam para mim assim, o que tem que fazer aí de turismo? Eu dou uma engasgada. Porque tem o Lago Municipal, né? Legal, bacana e tal. Tem o Parque Ecológico, que na minha opinião tá, não vou dizer abandonado, mas tá sozinho, né? Tá precisando de muita coisa a ser feita lá. Temos aí estradas rurais, casarões e fazendas, tanta coisa legal, né, que podem voltar a acontecer e crescer o turismo na cidade. E eu queria saber, cadê a verba desse turismo? Porque está vindo. Pois então, para Araras receber esse título, houve uma pesquisa, obviamente. Então, foi inclusive na gestão Brambila, foi feito todo esse programa entregue, e as pessoas vieram lá do governo federal, vieram, não só receberam tudo que a cidade tinha, assim, documentado, como vieram fazer a visita. Então, tudo isso que você citou, as fazendas, né, a nossa matriz, que é majestosa, é um prédio histórico, e essas belezas naturais, como o Parque Ecológico, Lago Municipal. Então, todo esse contexto, todo esse conjunto, gerou que a Araras foi classificada e ela realmente recebe essa verba. Só que é a tal história. Hoje, eu vou receber também o meu afilhado, agora esse final de semana. Ele é nascido aqui em Araras, mas depois, por questões de família tal, né, a mãe era de Minas. Hoje, ele mora, né, em Brasília. Ele virá esse final de semana, porque ele quer mostrar a cidade para a esposa dele, que não conhece.
eu dei uma engolida. Eu falei, meu afilhado, espero que você não vá decepcionar muito a sua esposa. Vamos para Campos do Jordão. Porque, olha que ponto a gente chegar a falar isso do nosso município. Porque tudo isso, ele tem que estar integrado, mantido, de uma maneira muito formal, porque existia todo esse programa desse trenzinho que ia fazer o passeio, passando por essas áreas que nós citamos. Então, só que esse projeto, assim, o município recebe sim a verba, mas ele está truncado. O próprio conselho que foi constituído, o Conselho do Turismo, ficou parado aí por muito tempo. Então, essas coisas não podem parar. Mas a cidade teve esse apagão aí, então, infelizmente, e mais do que isso, pessoas que conhecem a cidade mesmo, que conheceram, que vêm aqui esporadicamente, duas pessoas, uma que mora, olha que vergonha, né? Uma que mora em Conchal, porque é uma senhorinha, fazia tempo que não vinha para Araras, e outra que mora em Araraquara. Então, vieram aqui e falaram assim, nossa, mas o que aconteceu com essa cidade? Então, salta aos olhos esse, digamos, maltrato dela, muito lixo acumulado, falta de conservação, uma poda adequada nas árvores. Então, isso, hoje a cidade, realmente, agora não sei quando que a gente vai conseguir restabelecer essa beleza, seja natural, e esse programa, porque é benéfico para a cidade. Só que a cidade ela tem que estar bonita, ela recebe essa verba, ela tem que estar bonita, estruturada, chamar como era, tudo fazia parte também a questão de vendas de artesanatos e tudo mais. Tudo isso é atrativo para as pessoas virem. Claro. Agora, você quer coisa mais triste que o nosso projeto Pro Arara virou farelo? Exato. Qual foi a vereadora que veio aqui e falou que está sem manutenção lá? Não tem nem como manter as araras lá. Então, hoje, aquele programa que tinha, que elas tinham que ficar lá até estarem aptas para ir para um outro local, que é uma fazenda aqui, e depois serem soltas no meio ambiente, foi por terra. Existe sim, ainda tem umas aves feridas lá, mas o programa de receber aves, principalmente as araras, mesmo aves maiores, de reabilitar, tal, porque, olha, começou, sabe onde a falha? Eles não conseguiam fechar o alambrado, o viveiro ali, e elas começaram a fugir. Agora está em ruínas mesmo. O que era madeira apodreceu, correndo o risco até de atingir algum funcionário. Teve uma que eram onde as aves, né, pousavam, por pouco também não quebra a janela ali do espaço. Então, está tudo abandonado. Então, isso tudo atraía, né? Tinha aquele final de semana, tinha quem vinha lá podia visitar também o espaço, um pequeno museu, a apresentação de filmes, tal, de questões assim cinema no bairro, né? Mas voltadas mesmo para o meio ambiente, respeito ao meio ambiente, aos animais silvestres. Era tudo era um programa muito bem esquematizado, estudado. Está tudo parado. Dona Elaine, começou, não sei se continua, a reforma do Cine Santa Helena. Ali no Santa Helena, que é no Calçadão? Sim. Me parece começaram ali a mexer. Aliás, eu passei lá e eu vi alguma coisa acontecendo. Sim, olha, recentemente também parece que a vereadora Regina passou lá, disse que tinha um funcionário trabalhando. Então. E essas coisas, a gente, se eu fosse, é o que o pessoal que trabalha no governo fala, é difícil mesmo. A gente sabe que tudo que é público é assim, mas tem que ter aquele esforço, sabe? Tem que ter aquele secretário que chega lá e vai cobrar. Olha, sabe, não está acontecendo, o que aconteceu? Sabe, tem que ir atrás. Não dá para falar assim, contratou a empresa vai fazer e eu relaxo e espero. Não existe isso. Tem que fiscalizar, tem que... Tem.
Então, a gente, assim, o vereador, ele pode até ir lá, mas ele não sabe o que está acontecendo nos bastidores, como é que está, se é questão de pagamento, se houve atraso do pagamento. Não, atraso não pode ser, dona Elaine, o dinheiro vem. Então. O dinheiro vem, o dinheiro do turismo vem, o dinheiro para ser feito, a reforma do Cine Santa Helena, em entrevista com o próprio prefeito, sentado na cadeira onde a senhora está, ele falou para mim, esse dinheiro vem. A obra está acontecendo. O calçadão será um dos pontos turísticos mais lindos da cidade. Ele falou sentado aí nas cadeiras. Então, eu acredito que esse dinheiro veio. Mas por que ainda não? De alguma Cadê a restauração? alguma coisa está errada. Cadê a restauração daquilo? Aquele calçadão é maravilhoso. Aquele calçadão é para a família ararense. Se colocar ali aquele cinema voltando a funcionar, se aproveitar aqueles prédios que estão ali para que a população tenha, como ir lá degustar os seus quitutes, as coisas legais que tem na cidade, o povo vai. E aonde a gente coloca a família frequentando, o vagabundo não chega perto. Então é muito importante a gente valorizar a Praça Barão, o calçadão, o Parque Ecológico, porque eu canso de dizer, não faz muito tempo, eu tenho uma cachorra grande, uma pastora alemã, eu adoro caminhar com ela ali no Parque Ecológico. E eu entro, eu caminho, tal, levo uma garrafinha de água para mim, levo uma para ela também, mas eu sento na grama ali, é uma sujeira. Tem de tudo ali. Cuidado, tem de tudo ali jogado. A zeladoria é fundamental. É papel de sanduíche, é papel de não sei o quê, é papel higiênico, Gente, eu já vi camisinha jogada embaixo de árvore lá. Ah, Marcel, mas aí a culpa não é da prefeitura, não, é da fiscalização. Tem que ter a segurança, tem que ter as pessoas, a zeladoria que vai lá e vai estar de olho. Isso aqui você está precando pra você, meu irmão. O que você está fazendo aqui no Parque Ecológico é crime. Então vem cá, tu vai pagar essa conta. Agora, se não tiver quem cobra, se não tiver vigilância, vai ficar abandonada. Que nem um lugar tão maravilhoso. É triste, mas a nossa cultura é aquilo que a gente começou, e você mesmo falou isso. A nossa cultura ainda não está. Eu acho que, às vezes eu fico tão desanimada, o Nelson fala, não, mas o Brasil só tem 500 anos, né? Vamos ter paciência. Mas eu não vou durar tudo isso. Eu também, eu peço vida longa, mas eu não vou chegar a esses 1000 anos. Então, quer dizer, é cultura, cultura. Então, enquanto nós estamos caminhando para chegar nesse nível de desenvolvimento né, cultural, vamos usar os métodos que nós temos, que é cuidar, vigiar, pôr pessoas para cuidar disso. Porque se as pessoas sabem que tem câmera, você vê, olha, no lago, já que ele foi reformado, tinha um sistema de câmeras, assim, top. Pergunta para mim onde que estão essas câmeras. Cadê o serviço? Onde que está? No Big Brother. Foram vendidos para a Rede Globo, estão lá no Big Brother, dona Elaine. Só se for. Que lá tem um monte de câmera. Porque assim, o que não dá para o vigilante lá, para o guarda ver, né? Exato, a gente usa de tecnologia. Exato. Mas não hoje temos. Tem que ser usado hoje a tecnologia. Então é tão difícil você conseguir, e aí você consegue e perde ou não consegue manter. Então isso é lastimável. Lamentável. 1h01, dona Eliane. É dona Elaine? Eu falei que ia travar minha língua em algum momento. É um trava na letrinha. Mas olha, eu falo que eu também... ela é Eliane, eu sou Elaine. Mas eu respondo por Eliane também, com licença. Porque eu tenho amigos, eu já contei isso pra você, que tem tanta certeza que meu nome é Eliane, que me chamam de Li. Tá tudo certo. Li é geral, né? É bonitinho, né? Bonitinho. A senhora imagina, eu nasci Marcial, mas já fui Maciel, Marçal, Marciano. Também. Eu também sempre tenho um pouquinho de medo de errar seu nome. Meu nome, né? Mas lembra da banda, que a senhora não esquece, mas banda marcial. Eliane, vamos lá. 1h01. Estamos chegando ao final. Sim. Bom, tem um projeto aqui que eu, como servidora pública da Câmara Municipal, gostei muito aqui. Foi um projeto da nossa vereadora Elaine, foi aprovado recentemente, em fevereiro, que é o Banco de Ideias. Eu gostaria que a vereadora contasse um pouquinho sobre essa proposta aprovada aqui. Sim. Esse é o tipo do projeto que é aquilo que eu mais amo na vida, democrático, né? É a democracia.
Porque, às vezes, tem gente que fala assim, eu tenho uma ideia e eu conheço tal vereador. Então, chega, fala, né, apresenta, ou mesmo uma demanda tal, que pode virar uma lei. Mas outras pessoas já não têm esse acesso. E, às vezes, é estudante, também não tem tempo, ou, pelo contrário, já é uma pessoa mais madura e também não se sente um pouco... Ela pode, hoje... Ela não precisa, aí ele ainda não está ainda no nosso site, né? Nós estamos trabalhando para isso, para ele ficar um acesso bem fácil. Mas como já foi aprovado, a nossa presidente está trabalhando nisso. E em breve nós vamos ter. Você vai acessar um ícone lá, tem um formuláriozinho simples, e a pessoa preenche esse formulário. Às vezes é uma lei que já existe, não é? Ela já existe... Mas, por exemplo, para ela, ou para o bairro dela, ou para a profissão dela, ou para a vida dela, não está se encaixando. Então, ela vai colocar essa sugestão, ela vai ser analisada, né, pelos pares, e a gente pode ou mudar a lei, ou, de repente, nascer uma lei dessa demanda, dessa necessidade de todo e qualquer cidadão e em todas as faixas etárias. Uma ferramenta de participação popular. Isso exatamente. Então, por isso que eu falo, é muito democrático, né? E, às vezes, a pessoa, né, de alguma maneira se constrange, ou tem aquele que fala assim, porque eu não gosto de política, né? A gente também convive muito com isso, por mais que a gente fala, não, quanto mais você conhece... Não gostar é uma coisa, mas todo mundo precisa mas da política. Você precisa, e assim, e às vezes é uma ideia que está fazendo falta para a gente. Então, é o banco de ideias. Para nos ajudar e para nos orientar, porque você vê, às vezes são coisas tão básicas e ninguém pensou naquilo. E aquela pessoa que está vivendo aquela necessidade, ela vai ser, né, o nosso porta-voz. Hoje a Câmara está muito rica, nós temos Câmara Mirim, nós temos a Câmara Jovem, a da terceira idade já existia, né, a nossa, e agora parece que está... agora vem vindo... ontem começou o projeto da Câmara Universitária, não é isso? Assim que foi lido, né? Foi aprovado. Foi aprovado, isso. Então, agora nós vamos ter também... Porque é isso mesmo, a gente tem que ir em busca. Claro. E esse banco de ideias é uma ferramenta para justamente isso. Unir de todas as áreas, de todas as fontes e ajudar o município. Porque é através da lei, né, que a gente consegue as coisas. São as leis que facilitam a nossa vida. Às vezes... dificulta, mas é para facilitar. Isso. Em breve o nosso site será atualizado da Câmara e aí já vai participar, esse projeto já estará ali inserido. Mas é bem simples mesmo. E quem tiver dúvida, né, você, Marcial, agora você já conhece, seja nosso replicador, porque eu sei que você tenho medo, um grande comunicador aí, você nos ajude nesse sem sentido. Sem dúvida. Uma vez eu dei uma ideia para um prefeito, ele falou que eu era louco. Era uns 20 anos. Porque eu achava assim, ó, toda cidade aqui em torno de Araras, inclusive Araras, tem festa do peão. Aí fica assim, acaba agosto aqui, você tem lá e tal, aí fica a mesma coisa, o mesmo cara que cantou aqui, canta lá e tal. Falei, acaba com a festa do peão e traz uma etapa do X Games aqui pro Parque Ecológico, esse negócio, que é uma coisa maravilhosa, você vai trazer gente do mundo inteiro, vai faltar hotel na região e tudo mais. Ele olhou para mim e falou assim, você é louco. E virou as costas, eu fiquei no vácuo, dona Helene. Então dá medo de dar umas ideias. Não, mas você tá vendo? Eu acho que é isso que... Você pensou grande. Claro. Você pensou grande. Imagina uma rampa de skate naquela, com bicicleta, com não sei o que lá. Uma banda de rock, um Titãs tocando lá, depois o Ira do outro. Sertanejo já tem em toda a região aqui. É uma ideia diferente, você vai trazer gente do Brasil inteiro para falar de Araras, porque infelizmente infelizmente não, porque eu sou muito amigo do Pavan, mas qualquer lugar que eu vou, fora de Araras, que eu falo que eu moro aqui, a primeira coisa que as pessoas lembram não é que Araras foi a primeira cidade a libertar os escravos. Falam, é a cidade da União São João. Sim. Quer dizer, nossa, é um grande embaixador. E eu falo, realmente, tal, sei que lá, já trabalhei Araras do União, já ouvi isso no Nordeste. Você ouve, onde você... Araras do União. Do União. Poderia ser, não menosprezando a União, gente, porque eu sou amigo pessoal do presidente Pavan. Mas
não era para ser simplesmente as pessoas lembrarem de Araras pela União São João, né? Eu acho que temos tantas coisas importantes que aconteceram no nosso município, tão relevantes que deveriam ser assunto também em todo o território nacional. Mas não é. Mas, dona Elaine, Esse é o país do futebol. traz o X Games para a cidade, que eu garanto que a senhora nunca mais vai ser esquecida. Mas podemos ter novas referências, né? Estamos Sim, sempre em sim. transformação. Então eu te convido a ser o primeiro a preencher Sem o nosso dúvida. formulário do Banco de Sem Ideias. dúvida. Só pede pro prefeito não chamar de... Apesar que não foi o Pedrinho que falou isso, não. Eu faço par de anos atrás, um outro aí. Mas me chamou de louco. Dona Elaine, é aniversário da Eliane hoje, né? Deus, é verdade. Verdade, Nosso querido 3.9 Oh, hoje. que Vanderlei. maravilha. Quanto? 39? 39. Olha. Nesse Ah. momento eu estava... Não, tinha acabado de nascer, aliás. Nasci 10 para Olha, 1. Que belezinha. Olha, que inveja tá branca. vendo? Nossos jovenzinhos. 39 que anos. benção. A idade do Vanderlei. Parabéns, viu, minha Obrigada, querida? agradeço. Olha Parabéns. que chique, né? Feliz Passar aniversário. o dia assim, ouvindo tantas coisas Ah lá. lindas, né? Falando da nossa cidade, que é a tal história, né? Às vezes a gente é até exigente demais, mas é que a gente ama muito esse Sim. pedaço de chão Exatamente. ali, Com né? certeza, Como com a gente certeza. ama essa cidade. Fui muito bem acolhido aqui, só tenho É. gratidão pela cidade. Eliane, feliz aniversário para você. Obrigada, Em nome de agradeço. todos da Rádio Araras FM, muita saúde. Eu morro de saudade dos meus 39 anos. Ah, não diga isso. 20 a mais que ela, né? Eu só Nossa, tenho 20 a mais que ela. Olha que maravilha. Eu já não vou falar. Não, porque aí deixa eu- quieto, deixa quieto. Eu já não vou falar Deixa quantos pra lá. anos eu tenho a mais. Deixa pra lá. Fica aquela incógnita. Deixa Mas pra lá. Deus abençoe muito sua Obrigada. vida. É uma fase linda, né? É. Aliás, todas as fases, Todas né? são. Eu falei isso, o meu genro aniversário ontem, então eu falei isso para ele. A melhor idade é a que a gente É a tem. que a gente né? tem, Então exato. a gente tem que curtir e valorizar mesmo. É É o isso, nosso né? caminho, o nosso Agora, trajeto sempre em transformação. Agora, que a juventude sempre dá Um up, né? uma energia. Uma energia a Ah, mais. Então Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao Seu final. aniversário. Vamos encerrar? Vamos encerrar, Então, vamos então. lá. Agradeço aqui novamente por mais um dia aqui junto com o Marcial, na nossa Rádio Araras FM. Dessa vez aqui com a vereadora Elaine Brambila, que esteve conosco. Foi um prazer estar aqui, ouvir os projetos, ouvir aqui a opinião da vereadora em relação a Araras e novidades do mandato também. Agradeço pela participação, vereadora. Dona Elaine, deixa suas redes sociais, os ouvintes, os munícipes que querem fazer contato com a senhora, seja na Câmara, seja através do WhatsApp, do Instagram. Olha, digitou Elaine Brambila, você me acha em todos. Ah, então tá Elaine fácil. Brambila e não tem... Porque até foi um combinado, eu tenho uma prima, ela é casada com um primo do Nelson, e ela também é Elaine Brambila. Mas nas redes sociais a gente combinou que ela usou outro nome para não dar muita confusão. E não sou a única, né? Mas Elaine Brambila, vocês me acham em qualquer cantinho, viu? Eliane, agradecer mais uma vez a tua participação, mais uma vez Marcelo. parabenizar você pelo dia. Dona Elaine, sempre um prazer recebê-la aqui, a senhora com toda a sua educação, seu conhecimento, a sua representatividade municipal, que é muito importante para nós. A senhora sabe que eu tenho orgulho de olhar para a senhora e poder chamá-la de amiga, tanto a senhora quanto seu esposo, doutor Brambila. E as portas da Rádio Araras FM estarão sempre abertas para que a senhora possa vir aqui externar os seus pensamentos, as suas ideias, porque eu sei que são de suma importância para a nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Quem agradece sou eu, Marcial, esse espaço e, acima de tudo, sua recepção, que sempre assim nos deixa mesmo muito à vontade. Eu repito, eu me sinto muito em casa aqui, um respeito que eu tenho por essa rádio, pela tua pessoa, né? Por tudo que você representa na nossa cidade, um grande comunicador, sou muito sua fã. E também parabenizo a nossa querida Eliane aqui. E mande o meu abraço à sua mãe, porque nós fomos estudantes também, colegas de sala de aula. E aqui a turma, os nossos assessores, Vanderlei, os meninos aqui. Gratidão a todos, mas assim, o meu beijo especial mesmo a você, ouvinte, que está nos acompanhando. Receba também todo o meu respeito. E mais do que isso, sempre reafirmando que eu estou à disposição de todos. Me procurem, a gente tem as nossas limitações,
mas eu estou para servir, né? É uma passagem que tá muito rápida, né? Esses 4 anos aqui, daqui a pouco já termina. Mas assim, eu estou aqui para servir. E agradeço a Deus todas as manhãs, né? Quando vou agradecer a Sagrada Família, aos meus santinhos lá. A gratidão por a essa altura da minha vida, ter tido essa oportunidade. A vereança é algo assim que eu jamais imaginava. Mas está sendo muito bom também. Já está sendo inspiradora, porque nós tivemos a posse da Câmara Jovem, que nós tivemos recentemente, a minha netinha me acompanhou. E é assim, eu acho assim, fundamental que eles realmente participem. Foi meio acidental, é que a mãe dela é professora, estava representando a escola, mas quando ela viu a avó, ela não conseguiu entender que a avó ali estava como vereadora. Ela quis ficar perto e a nossa presidente permitiu. Mas eu falei, olha, isso é uma simbologia muito grande. Para que as crianças, né, desde jovem, como a gente estava falando em relação à consciência de ambiente, tal, ambiental, mas também essa consciência política. Quanto mais jovem as pessoas se engajarem, melhor é para o nosso futuro. Perfeito. 1h13. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal de Araras.